Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio da terceira temporada do Clube de Vídeo. E mais uma vez eu vou ter que fazer um pedido de desculpas porque mais uma semana e eu faltei à minha palavra. É verdade, eu tive que adiar novamente o lançamento do episódio e desta vez não foi por falta de tempo, mas foi por problemas técnicos. Eu de facto na semana passada ia gravar o episódio, ia gravá-lo na quarta-feira da semana passada. Ia lançar também a publicação a anunciar o filme desta semana, como sempre faço. E não é o meu espanto quando tento ligar o meu disco externo, onde eu guardo o meu trabalho, onde guardo os episódios em bruto, onde eu guardo os ficheiros os ficheiros com os templates para o Instagram, e deparo-me que o meu disco externo não está a funcionar no meu computador. E eu paniquei, mas depois percebi que o problema não era o disco externo, era o computador que deixou de conseguir ler o formato do disco externo, mas entretanto consegui resolver tudo, depois de 3 dias a passar de documentos de drive em drive. Mas enfim, consegui resolver o problema e aqui estou eu para mais um episódio do Clube de Vídeo. Portanto, este problema do disco externo não me permitia mesmo gravar porque os episódios normalmente são muito grandes no meu computador. Já não tem grande espaço, também queria lançar o post a anunciar e se não tinha o template não ia estar a fazer um de raiz, porque aquilo ainda demora um bocadinho a fazer, e portanto eu decidi adiar, felizmente não lancei o anúncio, porque se tivesse lançado teria um problema maior, teria que me desculpar logo num post e portanto acho que assim foi uma solução mais pacífica. Portanto, aqui estamos para o último episódio desta temporada, uma temporada que custou a gravar, uma temporada que podia ter sido muito mais curta do que aquilo que foi, ou seja, curta em tempo, não em episódios. Eu tinha a ideia de eu tinha projetado 8 episódios, já cortei um porque não tive tempo. Mas por acaso acho que até fiz bem em cortar, porque o filme que eu estava a pensar faz mais sentido numa futura temporada do que agora. Acho que depois ia ficar muito repetitivo a ideia que eu tinha. Não vou dizer qual é o filme, mas certamente se houver uma futura temporada do Clube de Vídeo, e isto é um tema que eu já vou falar mais à frente, certamente será um filme a ser analisado. Mas enfim, tal como eu tinha prometido no último episódio, vou falar de The Breakfast Club, um filme de 1984, que acho que combina muito com esta época do ano, esta época do regresso às aulas e tudo o que acarreta o regresso às aulas. Acho que mesmo quem já não estuda, pronto, o ensino obrigatório, porque acho que a universidade tem um outro padrão e este filme deve muito ao secundário, não é? Até por se passar um secundário, e acho que e faz mais sentido fazer essa distinção. Acho que mesmo quem já não ande no ensino regular, no ensino obrigatório, não, é o ensino obrigatório, regular é outra coisa, acho que se identifica com algumas passagens deste filme. É um filme que foi lançado 18 anos antes de eu nascer, portanto eu identifico-me com algumas coisas, porque acho que há elementos neste filme que são atemporais, e por isso esse espaço temporal não faz grande diferença, é verdade. Acho que o The Breakfast Club, mesmo sendo um filme com quase 40 anos, faz 40 anos no próximo ano, é um filme que conserva, ou melhor, eu estava a dizer que foi lançado em 1984 e na realidade é de 1985, peço desculpa, 1985. O filme passa-se, aliás, em 1984, mas o filme em si é de 85. Mas voltando àquilo que eu estava a dizer, portanto, não muda muito a ideia que eu queria desenvolver. É de facto um filme que é temporal. Todos os elementos acho que nós nos conseguimos identificar. Pronto, tem as particularidades do ensino americano, mas acho que as personagens e os estereótipos que essas personagens têm associado, fazem sentido no mundo atual, e eu vou passar já mais à frente a explicar o meu ponto de vista relativamente a tudo isto. Mas agora eu gostaria de só apresentar o realizador, o realizador que por acaso já faleceu há 14 anos, o John Hughes, que também escreveu o argumento, e de facto acho que o Breakfast Club
não é um filme, é um filme com um orçamento bastante reduzido, é um filme que, segundo se aquilo que a Wikipédia estiver certa, é um filme que custou US$ 1 milhão, é um filme que não foi caro e nota-se perfeitamente que é um filme de baixo orçamento, e não digo isto num tão num tom pejorativo, mas é de facto um filme de baixo orçamento, portanto não temos figurantes, ou seja, temos pronto, digamos que aquilo que pode ser mais próximo de figurantes é os pais dos miúdos, mas não há figurantes, o elenco é muito reduzido, o guarda-roupa é reduzido, os cenários são reduzidos, portanto é um filme muito, muito barato, mas não é isso que o torna menos filme, digamos, não desmerece a sua relevância artística, porque eu acho que o Breakfast Club também não precisava de um orçamento muito maior do que aquilo que tem, porque acho que é um filme que tem os elementos na dose certa. A história é muito simples, eu já vou resumir, no instante, como gosto sempre de fazer. A história é muito simples, a proposta do filme é muito simples, a mensagem é muito simples e acho que isso se conjuga tudo muito bem com este orçamento mais curto. E acho que às vezes a simplicidade é que torna a simplicidade é muitas vezes mais desejável do que aquilo que é mais supérfluo. E acho que este filme não pedia um orçamento muito maior porque a sua proposta é simples. Como eu já disse. Mas enfim, como eu estava a dizer, eu vou resumir resumidamente a história, passando o pleonasmo. Portanto, este filme passa-se em março de 1984, num sábado, onde 5 jovens estão detidos numa school detention, que é por acaso, aqui em Portugal acho que nós não temos muito esse hábito, mas, ou melhor, se calhar até já se perdeu esse hábito, mas pronto, eles ficaram detidos na escola. Eu acho que toda a gente está familiarizado com o termo, ou seja, eles estão detidos na escola por algum motivo, ou seja, por algum, não é um crime, mas ou melhor, é tipo isto é um castigo, ou seja, eles cometeram algum ato menos próprio, menos desejável, e eles estão ali nesta detenção como forma de castigo. E portanto, eles nesse castigo, eles vão ter que passar lá cerca de 8 horas, acho que desde as 7 da manhã, 8, 9 horas, desde as 7 da manhã até às 4 da tarde, e durante esse tempo todo vão estar quase como se estivessem na tropa, não podem mexer-se, não podem mudar de lugar, e têm que escrever um texto de 1000 palavras sobre eles próprios, ou seja, a forma como eles se veem, o que já revela um bocadinho daquilo que será o filme, e qual é a proposta do filme, ou seja, a autodescoberta, e de facto o texto vai ser cumprido, mas de outra forma. Portanto, estes são 5 jovens, 5 jovens de estratos sociais completamente diferentes, de grupos completamente diferentes, com personalidades completamente diferentes, e cada um deles, no fundo, corresponde a um estereótipo de estudante. Diria que não está tudo representado, mas grande parte daquelas ideias de alunos que nós temos na escola, sempre, portanto, os nerds, os delinquentes, os brasileiros têm um termo muito, muito engraçado para dizer o que a Claire é, que é uma patricinha. Seja uma patricinha, depois temos a gótica, depois temos o desportista, portanto temos todos estes grupos estão representados em The Breakfast Club. Portanto, eu vou começar a apresentar cada um deles. Portanto, Clark, que é o desportista, é um desportista. Ele é interpretado pelo ator Emílio Esteves, e ele está nesta detenção por ter feito bullying a um colega. Ele colou eu penso que foram as nádegas de um colega mais gordo, e portanto ele está ali porque fez esse bullying, portanto é bullying que se pode atribuir o nome. Depois temos o Brian, que é, digamos, o nerd do grupo, e ele está ali porque se tentou suicidar com uma arma que não era bem uma arma de fogo, acho que era uma arma de sinalização. E esta personagem é interpretada por Anthony Michael Hall. Depois temos o Judd Nelson, que interpreta o Bender, que é um delinquente, e ele está ali porque ativou o alarme de incêndio, se bem que pelo que já ficou subentendido no filme, esta presença nestas detenções de sábado já é algo recorrente, ou seja, ele já é uma figura assídua deste castigo.
Depois temos a personagem da Claire, que eu já referi, que ela no fundo é uma patricinha, e ela, ou seja, uma menina rica, que se gosta de cuidar, que se gosta de vestir bem, e ela está nesta detenção porque faltou às aulas para ir às compras com as amigas. E esta personagem é interpretada por Molly Ringwald. E por fim temos a personagem da Allison, que é interpretada pela atriz Halle Sheedy, e na realidade Allison não fez nada para estar nesta detenção. Ela na realidade é uma jovem com os pais negligentes. Nós percebemos logo no início do filme que os pais não querem muito saber dela, ou seja, ela tenta mostrar a eles que tenta que eles perguntem porque é que ela está ali, e depois percebemos que os pais arrancam sem fazer grandes perguntas e sem querer saber muito dela. E de facto ela representa o estereótipo da gótica, digamos. Ela é muito calada, ela até é bastante gozona. Ela vai então explorar esta dimensão de negligência. E de facto, eu já falei o problema que está por trás desta personagem, mas a maioria deles carrega de facto um fardo, não é? Eles parecem, aliás, este filme tem uma coisa muito engraçada, é que eles vão mostrando um lado mais superficial deles, e à medida em que o filme vai avançando nós vamos percebendo que cada um deles não é apenas o estereótipo que está associado. E é muito engraçado que o filme vai desenvolvendo isso muito lentamente, se bem que a Allison vai ficar logo presente isso, mas vai ficar logo presente qual é o problema dela, mas de facto ela depois vai se abrindo e vai até brincar com a situação, mas percebe-se que é alguém que tem falta de amor, falta de atenção, e é por isso que está ali numa tentativa de chamar a atenção dos pais. Por exemplo, Clark, o desportista, ele está ali porque fez bullying, pressionado pelos colegas, porque também não se sabe impor, de certa forma, mas também porque quer mostrar ao pai que é um valentão. Ou seja, ele no fundo representa bem um estereótipo. Eu acho que eu convivi na minha escola com vários desportistas e eles também meio que eram todos assim. E de facto, eu tive que beber um bocado de água porque isto hoje não está bem da garganta. E nos últimos dias, eu fazendo este pequeno à parte, nestes últimos dias, quando eu gravei até o último episódio, eu depois fui sair à noite, fui tomar um café com uma amiga minha, e de facto eu não consigo falar tanto tempo seguido, eu devia já aprender isto, e de facto eu preciso hidratar a garganta porque senão fico mesmo rouco, aliás já estou a ficar. Mas assim, voltando ao ponto que eu estava a dizer, ou seja, eu convivi com muitos esportistas, eles representam realmente este estereótipo de bullies, de quererem mostrar que são valentões, como se não ser desportista. Eu acho que o ser desportista já demonstra de certa forma, e não querendo cair em lugares comuns, mas o ser desportista já mostra de certa forma uma virilidade, e acho que não é preciso não que pessoas que se dedicam a outras atividades, a outros hobbies, a outras coisas não sejam viris, ou homens, não é? Portanto, no caso do homem ser viril, no caso da mulher, a mulher também fazer desporto não quer dizer que seja viril, mas pronto, demonstra que já são pessoas que têm alguns objetivos, e acho que esta tentativa de mostrar que são homens é muito, principalmente no caso da personagem dele, é muito reflexo da concepção daquilo que é ser homem, daquilo que a necessidade que é preciso mostrar aos outros que sim, eu sou muito valentão. E de facto acho que a personagem dele enquadra-se bem no estereótipo, mas quando nós começamos a compreender melhor este personagem, percebemos que ele não quer propriamente fazer isto, mas é aquela peer pressure, ou seja, a peer pressure leva-o a fazer este tipo de coisas. Depois o caso da Claire é quase a mesma coisa. Ela diz que muitas vezes gostaria de se impor, ela parece muito superficial e tudo mais, mas ela diz que às vezes gostaria de se impor mais às colegas, porque muitas vezes faz coisas que não gosta, e de facto ela também diz isso. No caso do Bender, por exemplo, percebemos que ele é talvez o mais problemático dali, porque percebemos que ele viveu num contexto de violência, viveu num contexto de violência, de negligência também, mas é uma negligência diferente da Allison. Eu diria que a dele é pior, porque os pais realmente faziam
baixavam-lhe a autoestima, insultavam, havia agressões físicas, aliás ele demonstra a ferida melhor, uma queimadura por cigarro. Percebemos que ele é insultado pelos pais, portanto percebemos que ele vive ali num ambiente muito, que o leva também, eu acho que a delinquência dele acontece porque os pais não são presentes. Isto é uma forma de revolta, ou seja, nós acabamos por perceber um pouco que estes jovens fazem estas coisas, e no caso dele por revolta, porque percebem que as coisas não estão bem. E por fim, temos a personagem do Brian. O Brian tem tudo para ser o miúdo perfeito, ele é inteligente, é aplicado, mas ele sofre de um grande medo de falhar. Ele sofre um grande medo de falhar. Ele tentou se suicidar por causa disso. Ele tentou suicidar-se porque teve uma má nota ou uma disciplina que ele fez. Ou seja, percebemos que ele, mesmo sendo alguém aparentemente perfeito, que pode ser o sonho de qualquer pai, a pressão que os pais colocam sobre ele, o medo de falhar, leva a uma atitude tão extremada como ele a teve. E nós percebemos que estes jovens são de meios sociais completamente diferentes. Portanto, a Claire é claramente alguém vindo de famílias de grandes posses. O Bender vem de uma família claramente sem grandes posses, com uma família totalmente desestruturada, e todos eles em comum têm problemas com os pais, porque aliás a Claire, além da questão dos amigos, ela também afirma que os pais jogam entre elas, ou seja, ela no fundo é uma arma de arremesso entre os pais. E, ou seja, todos eles em comum têm pais que de certa forma não os protegem, eu não diria que os maltratam, obviamente que há alguns que os maltratam, mas não os respeitam acima de tudo, não os respeitam. O caso do Bender, claramente os pais maltratam-no, e provavelmente da Alyson também, mas no caso da Claire, do Brian, não é uma questão de maus tratos, mas é uma questão de respeito que têm por eles, é uma questão de que não protegem os filhos, não os incentivam às suas coisas, não lhes dão um aconchego sincero, e isso leva a que eles tenham estas atitudes. Ou seja, isto de certa forma não são atitudes porque sim, são atitudes que têm um contexto por trás, e acho que acima de tudo The Breakfast Club reflete muito isso. Ou seja, eles acabam por se unir e acabam por criar uma amizade, não é? Ou não é, o título do filme não é em vão. No fim do filme nós percebemos porque a escolha deste título, porque eles de facto vão acabar por se unir, porque mesmo sendo completamente diferentes, certamente num contexto normal, num contexto onde não foram obrigados a estar todos juntos, provavelmente não se relacionariam, e essa questão é mesmo colocada por eles durante uma cena. Ou seja, eles colocam, acho que até é o Ryan que coloca-se num dia normal, e depois deste sábado se iam continuar-se a dar, porque de facto eles são de mundos completamente opostos, mesmo naquele micro mundo que é a escola, naquela micro comunidade. Eles são de grupos completamente diferentes, que provavelmente num dia normal não se relacionariam, porque não é natural, entre aspas, não é muito comum, digamos, um nerd dar-se com uma patricinha, não é muito comum um delinquente dar-se com um nerd. Lá está, eu acho que são estas coisas que nós, são estes estereótipos que nós criamos, e que eu acho que têm algum fundo de verdade, daquilo que eu me recordo da minha experiência escolar. E eu acho muito interessante. E outro fator da união vai ser o professor que o está a vigiar, ou seja, ele é um pouco autoritário, é alguém que tem a mania de que manda nos alunos, que pode fazer tudo, apesar de ele ser um banana de certa forma, e eles podem estar a discutir, e aliás grande parte do filme eles vão mostrar as suas divisões e vão andar ali em picardias, principalmente o Clark e o Bender. Mas eles, quando o professor está lá, eles protegem-se uns aos outros, ou seja, numa espécie de uma solidariedade estudantil. Ou seja, já aí nós percebemos que há um fator de união, e eles têm essencialmente dois fatores de união, que é que cada um deles tem problemas com os pais, e cada um deles protege porque são estudados. Ou seja, há de certa forma ali, claro que poderia haver, pronto,
Isto é sempre. Isto é a minha interpretação. Claro que poderia haver ali sempre um queixinhas, não é? Podia denunciar um deles. Mas percebe-se que eles vão acabar por criar ali um espírito de união precisamente por estas pequenas coisas e eu achei isso particularmente interessante. De facto, o The Breakfast Club é um filme que eu acho que é interessante. Não é um filme curtíssimo, tem cerca de 1h30. Mas acho que é 1h30 que não tem acontecimentos extraordinários, não é? Não vamos ruir. Não é um filme que tenha assim uma cena impactante, não é? Nem acho que fazia sentido com esta proposta. Mas é um filme que acaba por ter uma mensagem muito interessante e que permite refletir sobre uma série de coisas que ainda hoje o tornam um filme atual, tal como eu disse. A questão dos estereótipos, não é? Eu acho que ainda hoje existem uma série de grupos na escola e que nós facilmente identificamos, mas também permite refletir sobre o bullying, o peer pressure, o medo de falhar, a pressão que os pais muitas vezes colocam nos seus filhos, a negligência dos pais, também a diferenciação social, como é que isso influencia a forma como as pessoas se comportam na escola, e isso é bastante importante. E portanto acho que é um filme que com quase 40 anos, mas que ainda hoje nós conseguimos nos relacionar. É por isso que eu acho que ele faz muito sentido ser abordado, ou eu acho que fez muito sentido a minha escolha para encerrar esta temporada e numa altura em que estamos agora no regresso às aulas. Acho que faz muito sentido este filme, porque é um filme que nos leva para esse mundo escolar, mas também permite refletir uma série de coisas. Aliás, o mundo das escolas, e isto fazendo um pequeno à parte, e principalmente nas escolas públicas, é um mundo onde nós vemos de tudo, e acho que eu sempre andei em escolas públicas, sempre convivi com todo tipo de pessoas, desde pessoas, aliás, no meu secundário eu tinha todo tipo de pessoas na minha turma, pessoas ricas, pessoas pobres, e pessoas que sim, pessoas com historiais familiares muito graves. E nós percebemos que nas escolas há uma dimensão de problemas que muitas vezes nós não temos noção, e este filme de certa forma faz essa ponte, e eles têm uma ideia de cada um, mas não percebem que para lá daquela figura que existe, não é? O do desportista, do nerd que é perfeito, não é? Que é o aluno perfeito, da patricinha. Cada um deles tem uma história por trás e as suas ações muitas vezes têm um contexto, e acho que este filme expõe muito essas questões, expõe questões muitas vezes graves, não é? E acho isso particularmente interessante, a forma como o The Breakfast Club explora temas sérios de uma forma bastante leve até. O The Breakfast Club tem momentos de tensão, tem momentos refletivos, tem momentos de reflexão, tem momentos mais tristes, mas essencialmente é um filme leve que fala de temas sérios de uma forma leve. Lá está, é um filme, não fala as coisas com uma seriedade que poderia tornar aquilo uma coisa extremamente pesada. Eu achei que é uma produção bastante interessante. Mas enfim, acho que não tenho assim mais nada para falar de The Breakfast Club. É sem dúvida um filme que eu recomendo assistir, nesta altura do ano, mas também noutra altura. Acho que vale a pena. As prestações de um elenco jovem são bastante interessantes. Eles são atores que muitos deles, alguns deles acabaram por não ter grandes papéis ao longo do tempo, mas ou melhor, não tiveram papéis de tanta relevância, mas acho que neste trabalho são atores que compreendem na perfeição o seu papel. Portanto, The Breakfast Club vale a pena assistir. Depois tem uma música icónica, Don't You Forget About Me, que é uma música que no Natal passado andou na boca de toda a gente novamente por causa daquela publicidade da NOS. Mas se bem que o original é muito melhor, convenhamos. E portanto o Don't You Forget About Me é uma música que faz sentido para o filme, porque eles acabam por ter o espírito de união e comprometem-se depois a voltar para este novo clube, o The Breakfast Club, onde vão acabar por expor os seus problemas, pessoas totalmente diferentes que acabam por expor os seus problemas, e portanto acho que esta ideia, e alguns deles não é, acabam por ter um romance, se bem que eu acho que essa parte do romance, eu vou ser muito sincero,
Acho que aquilo é tudo um bocadinho forçado. Acho que não havia necessidade de incluir essa parte. Vou ser sincero. Acho que eu passava bem, mas isto é a minha opinião pessoal. Eu passava muito bem só com a amizade. Acho que a parte mais amorosa não me cativou tanto. A parte do romance não me cativou tanto. Mas acho que o Don't You Forget About Me faz sentido para esta produção. Porque é à volta disso, ou seja, eles criaram ali um laço de união que certamente não o querem perder uh, porque foi ali um ponto de conforto que se calhar não encontram com os seus amigos habituais. E eu acho particularmente interessante a escolha desta música para a banda sonora. Mas enfim, estamos quase a chegar ao fim desta temporada do Clube de Vídeo, porque como eu disse no início do episódio, foi uma temporada que me custou muito a gravar, muitos problemas à mistura, férias pelo meio, problemas técnicos, problemas de tempo, mas enfim, felizmente consegui concluí-la, não no número de episódios que eu gostaria, mas ainda assim acho que foi uma temporada interessante. Poderia ter sido mais, acho que se tivesse tido muito mais tempo teria trazido outras obras. Vou ser sincero que não gostei de todos os episódios. Tenho claramente um favorito. Para mim, o primeiro desta temporada é um dos meus episódios favoritos. Foi um dos episódios que eu mais gostei de gravar. Também gostei muito de gravar o segundo, mas depois, por exemplo, já não gostei tanto do episódio da Herdade. Achei que o episódio da Barbie poderia ter ido mais a fundo, mas ainda assim acho que o balanço é positivo. Sempre com a atenção de que poderia ter ido, se tivesse muito mais tempo, certamente teria tido teria cumprido mais o meu calendário, mas também teria tido uma outra envolvência com esta temporada. Falando do futuro, sinceramente, eu normalmente nestes finais de temporada eu gosto de projeto sempre o futuro. A página do Instagram vai continuar. Tem sido algo que eu gosto de fazer, permite dar as minhas larachas sobre séries que vou vendo regularmente, não, séries que vou vendo quase todos os dias e depois faço a minha opinião geral na altura. É sempre assim um repositório dos meus pensamentos sobre as produções que assisto. Ou seja, eu te falo de séries, mas também vejo muitos filmes e às vezes faço críticas. Portanto, a página do Instagram vai continuar. Pronto, há sempre um ou outro mês que eu publico mais, mas isso faz parte. Quanto ao podcast, eu sinceramente estou num dilema. Eu tenho mais ideias para futuras temporadas. Eu tenho ideias pelo menos até uma quinta temporada. Vou ser sincero, gostava de fazer mais 2 anos do podcast, mas sinceramente estou a entrar numa fase da minha vida em que se colocam outras coisas, colocam-se outras prioridades e acho que o podcast começa a não estar, começa a não ser compatível com essa temporada, começa a não estar no topo das minhas prioridades e acho que não vou deixar no ar se vou fazer uma quarta temporada no próximo ano. Eu tenho ideias para isso. Aliás, como eu disse, havia um episódio que eu estou a pensar gravar no futuro. É um episódio que eu quero, é um filme que eu adoro e acho que gostava mesmo de fazer um episódio sobre ele. Depois eu tenho uma data de filmes que gostaria de abordar no podcast. Mas o tempo não chega para tudo, a minha disponibilidade não é sempre a mesma, não sei como é que vai ser o verão do próximo ano, eu estou a acabar a minha licenciatura, vou entrar em mestrado, se tudo correr bem, e de facto tenho que começar a pensar na minha carreira profissional, não obstante que gosto muito deste hobby que tenho do podcast, de falar de cinema, de falar de séries, mesmo não percebendo, é verdade, é assim, eu sei que muito provavelmente quem estuda a área e ouvir este episódio certamente dirá, este gajo só diz palermices, mas eu mando as minhas larachas daquilo que eu acho, eu faço a minha interpretação dos filmes, valorizo aquilo que valorizo. Eu nunca pretendi que este podcast fosse algo sério. Isto aqui sempre foi uma coisa ligeira, com os meus pensamentos de alguém que não estuda cinema, de alguém que vê o cinema de uma forma não tanto de objeto de estudo, se bem que eu, por exemplo, já fiz episódios onde dei a minha perspectiva histórica das coisas e acho que foi dos episódios que eu mais gostei de fazer porque é a minha área e acho que
a história pode-se ligar perfeitamente ao cinema. Não existisse a cadeira de história do cinema, é verdade, mas eu nunca fiz este podcast de algo extremamente académico, não é isso o meu ponto de vista. Isto é alguém, uma pessoa comum, como eu sou, uma pessoa que não tem formação na área, a falar sobre estes assuntos de uma forma que acho que não prejudica ninguém, sinceramente. Mas enfim, é como eu digo, o futuro do podcast está em aberto. A curto prazo, o futuro do podcast já posso revelar, porque já tenho completamente definido aquilo que vou fazer. Se bem que eu depois em dezembro já posso fazer a reflexão a longo prazo, mas eu faço sempre nestes finais de temporada, porque os finais de temporada são sempre mais emblemáticos do que os episódios especiais. Mas enfim, a curto prazo posso dizer, este ano não haverá episódio de Halloween, não tenho tempo, não me vou comprometer a isso. Haverá publicações no Instagram, portanto quem quiser seguir no Instagram, @clube de vídeo, tudo junto. Portanto, sigam por lá. No caso do podcast, não existirá episódio de Halloween. No Natal, eu estou tentado a gravar um episódio. Eu gostava mesmo de trazer um convidado, e agora a sério. Não sei, não vou ver dos meus amigos, vou sondar alguns. Quem é que gostaria de participar e falar assim num episódio de Natal. Acho que na altura do Natal faz muito sentido. Aliás, eu gostava que este podcast fosse partilhado, porque eu acho que certamente teria mais conversa, só que nem toda a gente tem a mesma disponibilidade. Depois nós não temos sempre os mesmos gostos a nível de cinema e portanto complica a coisa, mas eu de facto gostaria de trazer convidados para o podcast e no futuro próximo estou sempre a prometer isto, mas de facto é uma coisa que eu gostava de trazer, e portanto acho que no Natal eu vou tentar mesmo trazer uma pessoa diferente. Nós já tivemos uma convidada, a Ana, minha amiga, que fez o episódio sobre o Expresso Polar. Mas gostaria de trazer outra pessoa também para falar um bocadinho sobre um filme, sobre a sua opinião sobre o filme, sobre as suas ideias. Portanto, acho que o Natal é assim uma altura de aconchego e acho que ter um companheiro faz muito sentido. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desta temporada. Desculpem mais uma vez se não foi uma temporada onde eu tive tanta atenção como nas outras, mas acho que eu tentei fazer o meu melhor, e o podcast é algo que eu gosto de fazer, apesar de todos estes problemas. Portanto, encerro mais uma temporada do Clube de Vídeo. Agradeço a quem ouviu esta temporada regularmente. Desejo-vos um ótimo final de ano, sei lá, eu volto no Natal, portanto até desejo-vos um ótimo resto de setembro, outubro, novembro, um bocadinho de dezembro, e portanto na semana de Natal ou uma semana antes eu estarei de regresso para mais um episódio do Clube de Vídeo. Portanto, até lá e obrigado mais uma vez.